Oi, Laurinha, tudo bom, querida? Obrigada por estar aqui, por ter aceito o meu convite para a gente ter essa conversa. E como essa conversa ativa, ela não tem uma pauta, é uma conversa entre amigos, eu quero já começar pedindo para você, quem é a Laura? Bom, sou Laura Carvalho, né? É isso, eu sou uma mulher que vai fazer 69 anos dentro de 30 dias, né? Me sinto muito ativa, muito dinâmica, não consigo imaginar a vida sem trabalhar, que acho que é o que eu mais gosto de fazer na vida, é o que me impulsiona, é o que me dá força, alegria, né? Eu acho que é muito por isso, acho que é da minha natureza, não tem nada Ô, forçado. Laurinha, então me conta o que que você faz com tanto tesão? O que que é isso que você faz? Conta. Não, que o meu tesão realmente é trabalhar. Então, assim, Qual é o seu trabalho? pois é, eu sou produtora de eventos. Eu sou mais especificamente shows musicais, mas também trabalho com lançamentos, eventos corporativos, em menor escala, né? Lançamento de livros, mas shows musicais, gravação. Então, esse espaço musical eu atuo já há uns mais de 20 anos, uns quase E 30 anos de você, verdade. eu conheço a sua vida, mas a gente está falando aqui para um público que não conhece. Então, por acaso, e eu sei porque eu sou sua amiga há muito tempo, você é publicitária. Sou. Como é que você caiu? Você tem formação acadêmica em publicidade. Como é que você caiu nesse universo da música? Na Como é que verdade, foi? eu tenho duas formações: português, literatura e Uau! publicidade e propaganda. E É. eu nunca, quando eu fiz português, literatura, eu não conseguia me ver dentro de uma sala de aula, que era o que era oferecido à época, né? Quando eu me formei, foi a minha primeira formação. E aí depois eu resolvi fazer, então, jornalismo. Só que aí o meu professor de jornalismo, à época, na década de 80, disse para mim: Laura, os seus textos são incríveis, mas você faz análises. Imagina, você deve ir para publicidade e propaganda, porque jornalismo é só o fato. Aí eu fui para publicidade e propaganda. Imagina, hoje eu seria a rainha dos comentários como jornalista. Você vê como muda, né? Aí eu fui para publicidade e propaganda. Mas à época também eu já tinha uma confecção que era famosíssima no Rio de Janeiro e no Brasil todo, que era a Alphaville. Então eu ganhava prêmios, eu exportava, era uma coisa muito grande. E como nada é, né, o tudo não é para sempre, né? Sim. A gente vai se reformulando, né, se reformulando. Em função de uns problemas com sociedade, essa empresa terminou. Eu abri outras com muita facilidade, porque eu sou uma pessoa que tenho muita facilidade nas coisas. Quando eu quero ir, eu vou, entendeu? Mas também se encontrar muita pedra no caminho, eu paro, porque aí eu faço o que você me ensinou, boto na mão de Deus. Eu chego para ele na minha janela e digo: meu irmão, dá um sinal aí, entendeu? E aí É. veio o sinal, entendeu? Acaba com isso. Boa. Outro lugar. E aí eu trabalhei com várias empresas também na CLT, né? Porque é muito Sim. difícil empreender no Brasil. Quando você está no topo, ganhando, aí chega um fiscal te acharcando. Isso aconteceu comigo várias vezes, entendeu? E aí, então, aí eu tinha que, dava algum problema financeiro e tal, aí eu ia para a CLT. Então, eu fiquei nessa de CLT e empreendendo a vida inteira. Aí tá, aí conheci você, né? Conheci. Não, peraí, não, não. Antes de você me conhecer, imagina, Antes de você. você Aí teve trabalhou, tem razão. você trabalhou com grandes nomes da música brasileira. Trabalhei. Não, porque antes de eu conhecer você, né? Antes de eu entrar nessa área musical, que eu trabalhei com moda, eu também trabalhei com grandes nomes, né? Até o Exato. Luiz de Freitas lançou um livro agora e tem duas páginas falando de mim, entendeu? Dentro do livro, Só tá? duas? Porque eu era funcionária dele, né? Então, esse livro aqui maravilhoso, Mister Wonderful,
Não sei se Não tá fixando a imagem. Peraí. Ah, agora. Ah, que tá. legal, Laura. É. Ele foi lançado esse ano e aí eu ganhei esse exemplar. Me ligaram, pediram para eu escrever umas palavras e tal. Se eu lembrasse de alguma coisa engraçada ou significativa, eu lembrava de tudo, que eu era Imagina. gerente dele, entendeu? Então, assim, ele me mandava para os lugares, tá? Vai ter uma festa no Hipopótamo, vai lá me representando. Eu chegava lá, entendeu? Aquela baixinha de 1,5 m com a roupa dele. Entendeu? Aí, pô, muitas festas. Uma vez ele falou assim para mim: hoje você não vai fazer a prova na faculdade. Eu me lembro que eu estava na PUC. Eu vou pagar a tua segunda chamada. Isso está no livro. Vou pagar a tua segunda, porque o comprador do sax está vindo aí. Eu preciso que você fale inglês. Falei, ok, Ok. deixa comigo. Eu faço a segunda chamada da prova. Chegou o comprador da Sax, eu cumprimentei. Aí o Luiz começou a falar e não parou mais, e eu não abria a boca. Ele misturava inglês com francês, português, espanhol, porque ele era o máximo, o Luiz de Freitas. E ele Entendi. misturava e fazia acontecer, mas aquilo eu até coloquei no livro. Aquilo foi uma aula de comunicação para mim, entendeu? E ele vendeu uma coleção inteira para a Sax. E eu fiquei olhando ali, eu digo, eu não faria melhor falando inglês. Tá entendendo? Entendi. Porque a figura dele já era tão carismática, aquela coisa enorme, linda, aquele homem gay, mas maravilhoso, com complexo, todo, sabe, style. Eu falei, gente, mas o Luiz é danado. Enfim, trabalhei com umas pessoas muito interessantes, as meninas de Niterói, famosérrimas também. E aí, Mas voltando. você também teve uma pessoa muito conhecida do público comum, que foi o Lincoln Olivetti. Isso foi a segunda parte, porque é o seguinte, quando eu parei, e aí eu fui trabalhar para umas meninas lá de Niterói, eu trabalhava na fábrica, criava coleção com elas, tal, mas aí eu fui trabalhar na loja. Aí eu Entendi. trabalhei como supervisora também da Mademoiselle Modas, grandes marcas, sempre na Sim. supervisão, entendeu? E aí, quando eu estava na Mademoiselle Modas, eu conheci um rapaz que era assistente do Lincoln Olivetti. Ele era baterista, que foi o homem que foi Olha, meu último companheiro e que faleceu há 4 anos, e que foram os 16 melhores anos da minha vida, né? Ele era assistente do Lincoln Olivetti. E aí ele falou: sim. você tem que conhecer. E ele disse para mim que ele era muito elitista quando ele falava de música. Ele dizia assim: eu nunca gostei muito de pop, mas esse é o mago do pop. Aí eu fui. Claro que eu já sabia quem era o Lincoln Olivetti, mas eu não tinha a real noção, De entendeu? tamanho, né? De nada do que era aquele estúdio, que era um estúdio de gravação, entendeu? Porque na época que eu. Bom, aí ele me levou para conhecer o Lincoln. Aí o Lincoln se encantou comigo, entendeu? E a gente conversava muito. Enfim, eu acabei fazendo ali um trabalho também de. Aí eu larguei a Mademoiselle e fui trabalhar com o Lincoln Olivetti. E lá eu fiquei 10 anos, entendeu? O meu marido era assistente dele direto. E eu atendia os artistas, ajudava a gravar, quer dizer, ajudava a fazer os churi-churi que o Lincoln pedia. Laurinha, faz churi-churi aí no backing, quando não tinha backing. Enfim, eu vivi aquela coisa. Então, pela minha mão, para entrar naquele estúdio, passaram milhares de artistas. Entendeu? Desde Lulu Santos, Rafael Rabelo. Rafael Rabelo queria me contratar para trabalhar com ele. Aí eu comentei com a minha mãe. Falei, mamãe, Rafael Rabelo me convidou. Aí a minha mãe, que já estava com o vocabulário lá do estúdio do Lincoln, porque lá tinha todo um. Tinha uns. A gente falava outra língua. Aí a minha mãe virou e falou assim: Ih, o Lincoln vai dar o maior defeito. Aí e não deu outro. O Lincoln, quando soube, eu nem pretendi sair, mas quando ele soube que o Rafael tinha me chamado para trabalhar com ele, aí deu um defeito. Aí eu me senti, né? Aí eu me senti confortável, entendeu? Todo mundo que ia gravar lá gostava muito, porque eu ficava na sala fazendo fazia tudo que o Lincoln pedia para eu fazer, entendeu? Porque ele era uma pessoa.
que ele não, mesmo que ele tivesse com hora marcada para você entrar no estúdio, se ele não tivesse com humor, entendeu? Ele estava sempre bem, mas de repente ele não queria aquela pessoa estragar o humor dele. Aí ele me chamava, ó, eu não vou gravar. Enrola, diz que eu vou, diz para voltar amanhã de manhã. Aí no início eu fiquei apavorada, porque eu sou toda certinha, né? Você me conhece. E aí, mas eu acabei aprendendo, entendeu? Mas tinha gente que levava barraca para acampar no jardim da casa dele, entendeu? Caraca. Tinha É. uma galera que cantava inglês, que era estourada na Irlanda. Eles chegavam lá de Kombi, com comida, tudo dentro da Kombi, e uma barraca, porque eles sabiam que eles iam ficar 2, 3 dias esperando. Aí o Lincoln falava assim para mim, Laura, vê aí se esse inglês dessa música aí tá tudo certinho, que eu não vou botar meu nome em qualquer. Aí eu li e falei, não, tá tudo certinho. Aí eu tinha, às vezes, tinha menores que iam lá gravar e eu tinha que me responsabilizar com a mãe. Tinha tudo uma seriedade, porque lá o ambiente no Lincoln, não sei se você ouviu falar, mas era uma coisa carregada, entendeu? Tipo, ela usava muita droga para ficar acordado, entendeu? Então, quando tinha menor, essas coisas, tinha que ter toda uma preparação, Claro, entendeu? claro. Para poder receber essas pessoas. Bom, lá fiquei 10 anos, lá eu fiz, assim, meu conhecimento musical foi com Lincoln. Então, não podia ser por outra mão, né? Foram mãos divinas, Sim, porque é o sim. rei, o melhor arranjador, o maior Sim. arranjador, entendeu? Que infelizmente atualmente não está vivo. E, Pois é. e aí foi assim. Aí quando eu conheci você, ó, eu estava saindo do Lincoln e o meu marido falou: Não, Laura, agora a gente vai. O Lincoln tinha recém-casado e aí a gente queria deixar, e ele também queria ficar um pouquinho numa lua de mel lá com a menina dele. E nós fomos viver a nossa vida, porque ele era músico, e aí, enfim, É. nós engrenamos juntos em várias experiências, foi uma viagem espetacular. Mas quando eu saí do Lincoln, eu falei, cara, quer saber, ó? Não, eu acho que antes aí você me conheceu como? Eu não me lembro como é quando Eu você. sei, olha, deixa eu fazer refrescar a sua memória nessa fase da sua vida. Eu, vai fazer 20 anos, Laura. Você acredita que vai fazer 20 anos que eu estava mudando para a Barra da Tijuca e Foi tinha quando você abriu a consultância, que eu te isso. conheci. Eu tinha recém me aposentado do judiciário, que eu me Isso. aposentei por invalidez, e aí não conseguia ficar sem fazer nada. Eu reativei uma empresa que eu tinha lá nos anos 90, que era meu irmão, meu sócio, enfim. E aí eu rebatizei essa empresa, que ela virou. Ela não chamava consultância, ela chamava Hemisfério VIP, porque era em parceria com uma amiga minha italiana. E Sei. aí rebatizei essa empresa e precisei montar um pessoal para me ajudar. Foi aí que eu falei com meu primo Léo. Ah, o Léo, isso mesmo, Léo. Você estava no Ceará, eu acho, estava no Nordeste gravando alguma coisa. Você estava gravando, eu não lembro o quê, mas eu lembro que você estava fora. E aí o Léo me deu seu telefone, ele falou com você. Na época era Orkut ainda, que a gente não tinha É, Facebook. é. E aí você foi muito gentil comigo, você falou, não, olha, eu tô aqui no Nordeste, algum lugar que você estava lá, mas quando eu chegar, vamos conversar assim, me explica o que que você precisa. E aí você me ajudou a fazer o evento de inauguração da consultância. Aí você trouxe aquele rapaz, como é que é o nome dele? Que cantava o Cátia Flávia, o Fausto Fawcett. Fausto Fausto, Fawcett. mas eu levei. O Fausto Fawcett era quem você queria. O Eu seu. queria o Fausto, exatamente. Aquele evento eu lotei com todos os artistas. Nem eu tinha noção, entendeu? Que eu ia conseguir aquilo. Eu nunca vou esquecer, caiu um temporal no dia na Barra. Ninguém do pessoal vai para Barra, ninguém ia para Barra naquela época. E era na Barra. Ainda por cima caiu um temporal que acabou com o túnel, fechou o túnel Rebouças e o teu evento lotou, não tinha um Lotou. espaço.
E todo mundo, eu tenho as fotos, entendeu? Eu me lembro que eu tenho que procurar, você também tem. Né? Com todo, até o secretário de Cultura de Paraty foi, que a minha Foi, melhor foi. amiga, na época, morava em Paraty e trabalhava na Secretaria de Cultura. Eu falei, pô, Marília, vem. Eu tô crente que ela viria. Então, ela veio e trouxe o secretário de Cultura. Entendeu? Eu Então, foi um lembro. evento assim que eu falei, gente, tá na hora de eu abrir a empresa. Por isso que eu digo, você foi a minha madrinha, porque você foi uma pessoa que, além de me dar, me conceder muita autoestima, você me propôs, você jogou luz em mim, entendeu? Porque nem eu tinha noção do que eu era capaz, entendeu? Por isso que eu digo, você é minha madrinha, que vou agradecer eternamente, porque se não fosse você, eu não teria aberto a Labareda Cultural. Inclusive, quando eu. Peraí. Você ainda está esquecendo de uma pessoa muito importante nessa história aí, que não está mais entre nós, mas é Ah, Humberto Braga. Mas conheci Humberto Braga neste dia. E aí, Sim, esta pessoa que ainda foi trazida por você para mim, entendeu? Que eu conheci no evento, e era foi. sobre Lei Rouanet, entendeu? E aí Ele foi um dos criadores da Lei Rouanet lá nos anos 90. e ele me ensinou pessoalmente cada Foi. coisinha depois, e ainda falava para mim: diz para o teu cliente que você é minha assistente. Ele Eu abriu lembro. as portas para mim do ministério, me ensinou naquela época, não era digital, não era o Salic Não, Web, era tudo feito à mão. no papel. Era É. tudo no papel, a gente ia lá no Capanema, entregar lá. Aí eu chegava lá também, já era uma festa, porque todo lugar que eu chegava, graças a Deus, eu fazia sempre muito alegre, muito brincalhona, muito engraçada. Então, assim, o pessoal já vem a Laurinha, ia eu com o projeto, aquele monte de folha que, graças a Deus, todo sempre foi aprovado. Eu tenho uma imensa gratidão a ele. Quando ele faleceu, Sim, quando ele partiu, eu sim, senti profundamente, profundamente. sim. E Eu você sempre sabe que oro por ele. A Regina Duarte levou o Humberto para quando o Bolsonaro a nomeou ministra da Cultura, da Secretaria de Cultura, ela levou o Humberto, era o assessor dela, Humberto Para você Braga. ver, né? Tinha uma equipe tão bacana, né? Mas a oposição é tão maligna que acabou esmagando o que É, mas, poderia mas ter aí, sido. mas isso aí a gente não precisa abordar aqui nesse vídeo. É, Vamos falar verdade. de coisa boa, porque são memórias que a gente vai ter para o resto da nossa vida, né? Nossa, e Realmente. olha, você, Humberto, não, você principalmente, porque até ele veio através de você. E ainda tive o prazer de trabalhar com a sua filha, né? Que isso que foi o maior presente, mas a gente vai chegar Eu lá, vou porque chegar aí. Eu ia isso é chegar. recente. Porque a primeira vez que eu conheci a Paty, ela tinha acho que uns 4 aninhos de idade. Ela era pequenininha, foi a primeira reunião da consultância na sua casa. Estava Léo, estava aquela menina que foi minha sócia, a Rita, É, estava aí. aquela menina também, a Márcia, enfim, estavam todas as pessoas que você convidou para serem assessores, né? Eram assessores? Eram colaboradores. Colaboradores. Então, cada um de nós tinha uma função e a minha era essa área musical, de produção É, musical, né? Então, assim, aí teve um momento que ela saiu do quarto e veio para a sala. Pequenininha, linda. Eu nunca vou esquecer o vestidinho, um azul meio clarinho, podia ser um quadriculadinho leve, com casinha de abelha. Vê se você lembra é. desse vestido. Eu nunca vou esquecer. Aí ela saiu, mamãe, mamãe. Aí todo mundo, ai, você, já para dentro. Aí você nunca vai esquecer que você ainda falou assim: eu fui arranjar de ter filho aos 40 anos de idade, eu nunca esqueço disso. Aí eu pensei, puxa, ela foi corajosa. Eu pensei que eu tinha acabado de te conhecer ali. Falei, puxa, corajosa, 40 anos de idade. E ali, dali em diante, né? Ali começou o seu projeto, que as pessoas que estavam Sim, ali aceitaram,
E aí, então, sim. você formulou, apresentou e marcou É. a inauguração da empresa, da sua Você empresa, né? sabe que aquele teatro que a gente usou, que nós usamos, ele pertencia ao grupo do Era uma, anglo-americano. isso, eu ia falar, era uma escola, era anglo-americana, era um. Agora é uma faculdade. É, Agora, há muitos anos já, porque isso tem é, 20 anos, né, Laura? Esse é. ano não, esse ano, então são 18 anos. A gente inaugurou em 2007, 19 É. anos, imagina. Muito É isso tempo. mesmo, agora eu me lembrei, 2007 foi, eu estava no Nordeste, realmente, eu ganhei de aniversário do meu marido uma viagem a Pipa para a gente cavalgar, que você sabe que eu adoro cavalgar, a Sim, gente claro. cavalgar num Ares enorme, maravilhoso, famosíssimo, eu não vou falar o nome, que senão eu ia estar É, fazendo propaganda gratuita, é. que existia lá, que era um plantel de manga larga, marchador, que é a Você, eu nossa lembro. preferência Você de gosta. plantel, é. E aí nós fomos, era o aniversário, e ele me deu de presente. Foi quando você me ligou, e aí então foi assim. Agora eu me Ô, lembro. Laurinha, agora que a gente falou pouco, né, rapidamente, porque o nosso tempo aqui é contado, falamos rapidamente da sua vida, fizemos um brief rápido. Me fala, hoje em dia, você é uma mulher madura, com todo esse background da sua vida cultural, intelectual. Hoje, você se sente com a idade que você tem? Não, eu não sinto, eu estranho profundamente. Mas quando eu olho no espelho, eu vejo. Então eu tenho os meus Ah, recursos, tá? Mas é uma coisa que me assusta. Eu até tive recentemente no ortopedista, em função de umas dores da idade. E eu até expressei isso a ele, porque ele falou: não, essa dor que você está sentindo não é da coluna. Aliás, seus ossos estão maravilhosos para a sua idade. Eu acho que ele quis me dar uma, sabe, porque eu faço exame, eu faço uma vez por ano, eu faço densitometria óssea, eu sei que eles não estão maravilhosos. Mas ele expressou isso para eu poder continuar a pesquisar aquela dor e tal. E eu falei para ele, que bom ouvir isso, doutor. Fui elegante, não falei, fiquei de gracinha, ah, porque eu realmente sei. não me sinto com a minha idade. Quando eu É paro para incrível, pensar, entendeu, que eu estou a um passo de 70 anos, eu digo, gente, incrível, 70, mas incrível. aí nem nada combina com 70. Eu Embora, sei, eu né? sei. Embora eu tenha mudado muito meu estilo, porque eu era muito mais fashion, muito mais chamativa, entendeu? Hoje eu já Sim. sou um pouco mais discreta, eu A já gente vai estou. mudando um É, a gente pouco. vai mudando, né? E Claro, vou faz usando. parte. Porque a minha imagem, como eu trabalho com imagens, né? Eu tenho amigos que até falam, essa minha amiga Mas, ô, midiática. Laura, lembra, na nossa época de criança e adolescente, lembra? É, quando a gente pensava numa pessoa de 40, 50 anos, não era aquela velhinha de coque fazendo crochê? Não era? Claro, claro, eu lembro perfeitamente. Eu olho, lembro das minhas avós com a minha idade, entendeu? Uma nem chegou à minha idade, uma faleceu com 60 anos, Olha parecia aí, que, que parecia, hoje, pensando, ela parecia minha bisavó. Se fosse. incrível isso. Entendeu? Já a Eu outra sei. faleceu, já tinha 20 minha filha já tinha nascido, já estava com 30 anos, e a vovó faleceu, ela tinha uns 70. Ela, se botar minha foto, que o de hoje minha, do lado da dela com 70 era uma minha bisavó, entendeu? Incrível, A né? minha É própria incrível. mãe, minha própria mãe. Mas a mamãe, por exemplo, ela está com 97, né? Hum, 96 vai fazer 97. Mas depois do tombo que ela quebrou o fêmur, tem um ano e é, meio, sei como é. aí ela teve uma queda absurda, porque até É, um ano e meio imagino. atrás, fisicamente, ela era um vulcão. Entendeu? Agora, assim, esse meu dinamismo, a minha força, essa forma assertiva que eu tenho de falar, que às vezes até
eu tento me controlar porque parece que eu sou a dona da verdade, mas não, eu sou assertiva, né? Eu tenho da minha mãe. A minha mãe, Entendi. a minha mãe era uma pessoa assertiva, entendeu? E que me fez ser assim, porque eu, minha irmã e a minha prima, era o trio, né, de uma vida Sim. inteira. A minha prima, da minha idade, era loura de olhos azuis com 1,65 m. A minha Uau! tem ainda, olho cor. Minha prima faleceu tem 2 anos, 1 ano e meio. A minha irmã com olho cor de mel, cheia de cabelo, um peitão desse tamanho, um mulherão, com 1,65 m. E eu com 1,55 m, pouquinho de cabelo, sem peito e ainda por cima, com a cintura fina e um quadril largo, quando a moda na época era aquela coisa Era, curvilínea, era, entendeu? exatamente. E eu perto da minha prima e da minha irmã, né, eu me senti o patinho feio. E aí eu só me lembro que eu comentei, quando fui falar com a minha mãe, qualquer coisa, eu não me lembro o que que eu falei. E que a minha mãe me sacudiu. Não se compare a ninguém! E me deu Nossa, uma sacudida. A minha mãe, naquele momento que ela me sacudiu, eu fui a nossa. 1,80 m, entendeu? Eu fui 1,80 m. E o meu pai, que eu era filha mais velha, primogênita, ele tinha um orgulho e foi para que meu pai tivesse cada. Porque a gente tinha isso com o pai, né? A gente não queria. A gente, quando fazia uma merda, a gente escondia do pai de qualquer jeito, a gente não queria magoar o pai. E ele fortaleceu muito a minha parte intelectual. Você vai ser o que você quiser. Então eu Uau. quis um monte de coisas. E aí ele comprava tudo, entendeu? Eu quero ser pintora. Aí ele comprava todas as tintas, comprava tudo, comprava tudo. Aí eu não conseguia desenhar a casa. Aí eu quero ser não sei o quê. Aí ele comprava tudo e eu não quero. Enfim, quando chegou na época do vestibular, ele só falou para mim: a única coisa que você não pode ser, que ele era advogado, é advogado. Sim. Ele disse: é a única coisa, minha filha. Aí levou um papo comigo de 1 hora, porque ele conhecia a minha natureza. E ele disse Uhum. assim: o direito é uma coisa muito bonita, mas ele tem uns caminhos É, subliminares, aonde é, você acaba saindo da coisa certa. E eu sou seu perfeito. pai, eu conheço sua natureza. Você não Uau, vai conviver com isso. E dito e uau. feito, entendeu? O meu irmão, que é advogado, também não conseguiu conviver com esta outra parte, caiu na civil, porque não conseguiu ficar na criminal, entendeu? Inclusive, Entendi. meu pai faleceu muito novo, meu irmão estava ainda fazendo vestibular, e em homenagem ao meu pai, vários advogados convidaram meu irmão para estagiar, meu pai tinha um nome, e o meu irmão foi direto parar se não me engano, era Carlos Pereira Leite, o nome do advogado. Foi até que fez a minha separação. Ele trabalhava na área criminalista. E o meu irmão comentou comigo, e ele adorava meu irmão. Ele era o filho que ele não tinha tido, o filho homem que ele não tinha tido. E aí meu irmão falou: mas Laura, eu não vou aguentar. Eu não aguento defender bandido. Eu não consigo defender bandido. Então, é uma coisa que a gente tem aqui de berço. A gente não convive com essas coisas que permeiam por aqui e são subliminares. Sim, Nós somos, sim, sim, sim. entendeu? Ou é certo ou não é certo. Entendeu? É claro que existe toda uma Paulinha, compreensão, mas me fala do que você está fazendo agora, que eu tenho acompanhado você. Você está com o Beto, não está? Produzindo o eu estou com o Beto? Beto, eu estou com o Hildon, né? Ah, Que o da meu é Casinha de Sapê, que é o nosso ícone máximo da MPB vivo, né? Sim. Eu trabalho também, eventualmente, com um trio muito legal de jazz, que é instrumental, que é o Rodrigo de Jesus Trio, né? Que eles têm o trabalho que eu fiz com eles, quer dizer, eles fizeram, e eu entrei só produção Claro, e projetos editais, claro. né?
muito bacana, que é um trabalho com os maiores arranjadores brasileiros, Tom Jobim, enfim, todos eles. É bem legal assistir um trabalho deles, você vibra, né? Aonde que eles estão se apresentando, Laura? Eles vão se apresentar, acho que hoje eles estão se apresentando lá no Vinícius hoje. Hoje eles estão se apresentando, eles não param de fazer show. Hoje eles Entendi. estão no Vinícius. Eu não fui porque eu ia fazer Lá em Ipanema? lá em Ipanema. Eles trabalham direto, eles fazem show em tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro. Eles são Entendi. Eu trabalho Entendi. também com a Sol Pellegrini, que canta Bossa Nova e MPB, que atualmente é companheira, atualmente não, há uns 20 anos, do Gustavo Schroeter, da Cor do Som, baterista, que é a Sei, produtora claro. musical dela. Eu a conheci através dele, porque eu sou amiga dele, Eu desde sei. há 40 anos, né? Porque É, ele eu foi sei. casado com a minha melhor amiga, mas hoje todos são amigos, inclusive a atual, da antiga, porque todo mundo é bacana, todo mundo é super bacana. É bom, né? Assim que é bom. Quando as pessoas são bacanas, É, não há claro. espaço para inveja, para raiva, para. Ressentimento, é Não tem verdade. nada disso, entendeu? Sim. Uma relação terminou bem, ele conheceu, ela conheceu o outro, então ficou todo mundo amigo, né? E essa minha Uma amiga comunidade. trabalhava na IEMAI Odeon, essa minha amiga, e na área internacional. Ela era diretora do departamento de, de relações, esqueci o nome. Enfim, que é ela que lidava com os artistas internacionais, né? A Marília, que tem o É, inglês relações também. internacionais ou institucionais, alguma coisa assim. Não, internacionais. Ela recebia o Mick Jagger, Pois é, acabei de falar, ou relações ou internacionais. nacionais entendeu? Nana Caymmi, que só gostava de ser atendida por ela. Só ela Claro. podia atender a Nana. A Nana era uma pessoa maravilhosa, mas um pouco É, assim, delicada difícil. no trato, e a Marília é a rainha do trato. Enfim, todos nós da mesma área, né? E aí, então, eu conheci a Sol também há 20 anos atrás, ela estava iniciando, e o Gustavo já era quem é, né? Quem Era é. quem é? Então, eu também trabalhei com ela, estou atualmente trabalhando com ela, que ela está fazendo muitos shows, já fez 2 shows no Blue Note, Vinícius, não Isso. A para. sua agenda está lotada. Não, olha, no momento até não está lotada, porque eu estou num momento limitado, porque eu estou com a minha irmã cuidando da minha mãe. Entendeu? Ah, E ela é uma pessoa que está em cima de uma cama e de uma cadeira de rodas, e a gente, a hora que acorda, a hora que ela vai dormir, é tudo em função dela. Então, eu estou com tempo muito limitado. Eu tenho algumas tardes livres que eu ah, trabalho, faço a pré-produção administrativa, né? E sou eu que durmo aqui no apartamento onde eu moro, que a minha mãe dorme. E aí eu peço a minha irmã para vir para cá quando eu vou fazer shows. Mas eu tive que reduzir muito a minha agenda, porque entendi. eu ficava muito nervosa, que eu tinha que Sim, fazer aquilo ali, mas tinha que fazer aquilo ali, entendeu? Então, assim, também foi outro sim. problema enorme que eu tive, que foi o controle de ansiedade. Isso aí foi determinante na minha vida, que eu era uma Entendi. pessoa extremamente ansiosa, daquele tipo que acorda e passa tudo na cabeça, o tipo que Sim, sofre. E eu sim. tentei vários tratamentos, não deu certo, entendeu? E foi na terapia eu comigo mesma, né? Porque eu fiz Olha só. análise durante anos, parará, tomei remédio, não adiantava, não adiantava, até que um dia eu parei Ah, com tudo com uma psiquiatra que me acompanhou, que ela falou para mim: tá tudo errado. Esse seu diagnóstico tá todo errado. Você está tomando tudo errado. Vamos tirar tudo. Eu nunca conheci, ela falou, eu me lembro, eu nunca tive uma paciente com tanta autoestima, que falasse tão bem, que tivesse um passado de trabalhos e atual. Não, você não pode ter, você não pode ter. Aí tirou tudo. Quando ela entendi. tirou tudo, eu, aí eu vi quem eu era, porque eu já nem Claro, sabia mais quem eu claro, era. Entendeu? Quando claro, fiquei 5 anos dentro claro. deste quarto, entendeu? Eu comigo mesma,
num trabalho enlouquecedor, olhando para mim, sem me comparar, sem pensar em ninguém, e me estapeando com os meus erros, com os meus acertos. Eu fiz uns 5 anos de Laura com Laura. E aí Ui, eu me conheci. Foi ali que eu, ó, aprendi a humildade, porque eu era, né? Quando eu era dona da confecção famosérrima, eu era Laurinha da Alphaville, gente. Realmente é um perigo você muito nova ter um certo é, sucesso e a cabeça, entendeu? no segura. Tive muitas Verdade, situações na vida que me deram uma, que eu acho que é coisa de Deus, verdade. de mais lapada, assim, ó, aprende danada, aprende só danada. E me dava a mão logo à frente. E aí eu, como sou esperta, eu acho, assim, eu sou muito não é que eu não me acho inteligente, eu me acho esforçada. Enquanto eu não entender aquilo ali, eu não paro. Aí depois que eu entendo, aí eu patino, aí eu vou, entendeu? E aí tem uma hora também que aí eu fico meio de saco cheio, eu quero novidade, eu quero novidade. Foi É, mais ou é, menos assim que eu fui parar na área musical. Mas eu estou gostando entendi. tanto da área musical, entendeu? Eu abri, 2007 que eu É, comecei, foi, foi com você, eu já tinha feito os trabalhos de produção, né, de shows, e aí depois que eu fiz esse trabalho com você que me fortaleceu, eu abri a empresa em 2008. foi, eu lembro Fiz esse disso. trabalho em 2007, abri a empresa, e de cara eu fiz uma jam session na Lapa, que aí Eu lembro. eu trouxe o pessoal que gravava no Lincoln. Conclusão, foram meses de sucesso em todos os jornais e tudo quanto era. Foi maravilhoso. Todos os músicos iam tocar nessa jam session, que era o Bigorna, né, que é saxofonista, flautista, né, que ele era a pessoa que era ele que convidava, né? Então ele tinha uma banda e ele convidava. Mas foi um sucesso espetacular. Foi minha trance, digamos assim, oficial, né? Com É. a Labareda Eu nessa. sou testemunha, Laura. Eu sou testemunha do seu sucesso, É, culpa principalmente naquele sua, início. Não, culpa sua. amiga, chegou aquele momento difícil que o meu tempo aqui está encerrando. E é sempre assim, a conversa está maravilhosa, e aí vem aqui o apitinho e fala: ó, tem que acabar. Eu compreendo perfeitamente. Só gostaria de Graças deixar a Deus. uma mensagem para as nossas amigas 50 mais, 60 mais, entendeu? Acreditem, vão à janela e digam: meu irmão, me ajuda, ele vai te ajudar. E outra coisa, a idade, é só você não pensar muito na idade que você tem. Você pensa só no sentimento que você tem de produzir, de ser importante para alguém, de ser importante para você mesma, de você ver um trabalho que você pensou acontecer, realizar. Isso é que move a gente. Você entrar dentro de casa, andar de pijama e ficar de frente para a televisão, veinha, não vai te levar a nenhuma alegria. A alegria é a convivência com outras pessoas, entendeu? E a idade dá uma tranquilidade de que o mundo não importa, porque o mundo é você, é o mundo que está em volta de você, entendeu? Muito Esse é o bem. que importa, esse foi o que você construiu. Então não deixe que ninguém desconstrua aquilo que você construiu. E aí, meu bem, você só vai parar quando Deus quiser, entendeu? Muito A bem. hora que ele disser, parou, querida, vem para o meu lado agora. E eu vou feliz, entendeu? De alma lavada, tranquila, sabendo que eu dei meu máximo em tudo aquilo em que eu me propus. É isso, então. Laurina, muito obrigada. Eu que Eu não tenho agradeço. nada mais do que acrescentar, você disse tudo. Só gratidão, amiga. Eu tenho muito Eu orgulho tenho. de ter você. Gratidão é a palavra, gratidão é a palavra, é acordar
olhar para o céu, agradecer e contemplar. Contemplação é a quem puder ter alguma imagem, algum amor, É, uma árvore na janela, vai e contemple, porque aquilo é, foi Deus que fez, entendeu? é, E você se é, integra, entendeu? E você passa a ser aquela coisa, verdade. entendeu? Maravilhosa. Aí você já levanta bem, entendeu? Porque acordar e agradecer é uma dica também. É uma dica. Amiga, muito obrigada. Muito Obrigada. obrigada. Você contribuiu enormemente para o projeto Conexão Girassol Ativo. Lindo E nós somos projeto. amigas e eu estou aqui para o que você precisar sempre. Foi um E grande eu prazer. por você. E eu para você. Um Para beijo, você amiga. e para as meninas que estão em volta de nós.